A Bebê Tem Que Ter convidou a Marília Fiuza, que é coach para executivos e uma grande amiga, inclusive. E a gente está aqui para conversar sobre a mãe, né, empreendedora, mãe empresária. E a gente tem muito esse sentimento de culpa, né, Marília? Assim, de dizer, será que realmente o tempo que eu tenho hoje, a gente está dedicando o suficiente para o nosso filho? A questão do trabalho, né, do dia a dia. A história da roda do hamster, que eu falo que hoje em dia a gente vive a roda do hamster. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, amiga, ótimo. sobre como é que você faz, para planejar o seu tempo. Eu penso ser algo muito saudável, essa pergunta constante de realmente como equilibrar esse papel. Eu não vejo de todo mal essa pergunta, assim, de será que eu estou dando tempo de qualidade? Eu acho importante, inclusive, essa pergunta estar sempre acionada, para que a gente fique vigilantes realmente sobre a qualidade desse tempo. Agora, se é uma pergunta que já está sendo acionada de forma patológica, a ponto da gente sentir culpa, da gente se deprimir por isso, aí realmente a gente tem que dar um passo para trás e a gente rever realmente a relevância da intensidade dessa pergunta, né? Realmente na minha vida eu não abriria mão do trabalho, de ser mãe nem pensar, né? E do trabalho eu não abriria algo que eu penso que me engrandece, me desafia para o crescimento, me desafia, motiva, me enche de energia. Eu acho bom os meus filhos me verem trabalhando, lutando, buscando conhecimento, buscando melhoria contínua. E eu os educo também para eles terem essa liberdade, porque eu acho que na hora que eu trabalho e me dedico a isso, automaticamente eu estou dando a eles a liberdade para fazer o mesmo. E se eu abro mão por conta deles, eu vou estar comunicando também uma outra mensagem, de dizer, talvez vocês precisem fazer isso também no futuro. E não que eu ache errado, eu acho que cada pessoa tem sua decisão. Mas se a mulher tem a oportunidade de conciliar os dois papéis, eu acho muito válido. Agora você me perguntou como você faz, né? Eu acho que não existe nenhuma fórmula mágica, mas a gente pode realmente se ajudando, trocando as nossas experiências. Na minha vida, o que funciona muito é essa vigilância de respeitar momentos de pausas, de reflexão. Isso eu respeito muito, sabe, Bel? Assim, tanto diariamente eu faço essa pausa unida à oração, unida à meditação, à escrita, para eu poder avaliar como é que eu estou vivendo esses papéis do meu trabalho, como esposa, como mãe, também na minha vida espiritual. E eu faço o planejamento semanal, mensal, semanal, né? Então, antes da semana começar, eu dou aquela pausa e me pergunto assim, qual é a história que eu quero contar dessa minha semana? Você faz isso? Eu faço isso. Eu tenho um caderno que as pessoas que convivem comigo podem comprovar isso, que todo domingo ou sábado eu escrevo mesmo o que eu, na verdade, eu escrevo como se já tivesse passado a semana. Então, eu relato a minha história ideal da minha semana. A minha semana foi maravilhosa porque eu tive a oportunidade de deixar a Camila no colégio, eu fiz exercício 3 a 4 vezes por semana essa semana, eu consegui estudar, eu consegui escrever um artigo, eu consegui viver um momento de qualidade com meu marido, eu liguei para aquela amiga tal que está precisando da minha ligação, eu tomei café com meus pais, um jantar. Então, eu vou colocar toda a minha intenção de história naquela semana. E essa minha intenção, ela nem sempre é realizada 100%. Mas eu acho mais interessante a gente realizar 50% de uma excelente intenção do que 100% de nada, de nenhuma, né? Então, assim, e muitas vezes eu consigo realizar muito daquela história. Essa semana eu fui ver a minha filha mais velha no tênis, essa semana eu fui ver meu filho no beach tênis, pelo menos uma vez. Então, essas intenções vão construindo a nossa história, eu acho que a gente vai equilibrando, né? Onde tem intenção familiar e as nossas intenções profissionais também. Então, eu acho que quando a gente escreve essa intenção de uma forma antecipada... É uma forma de ter um planejamento. É um planejamento lúdico. Isso é a primeira etapa, inclusive, do meu método de planejamento que eu uso no meu trabalho para executivos, né? É o que eu uso no meu dia a dia para essas questões que vão desde um conserto de uma calça a uma decisão estratégica do negócio. E acaba que vira também um diário, né? Um diário antecipado, né? Já falando do futuro. Interessante. Exatamente. Que é uma técnica, na verdade, que se chama storytelling, que é contação de história, que você
planeja contando a história desejada, do cenário desejado. Aplica, é muito simples. Caderno, caneta, coração e tempo dedicado. As vontades que você tem na semana, né? Isso. Seguinte, e que você quer fazer nessa semana. Isso. Então você anota tudo. Aí tem os passos seguintes de encaixe no calendário, na agenda. Mas esse primeiro passo, ele já muda a história da sua semana. Porque quando você está diante de uma oportunidade ali, por exemplo, com seu filho, de sentar no chão e você lembra que você escreveu assim, viver um momento de qualidade com a Camila. E ela diz, mamãe, senta aqui. Aí você lembra daquela história que você quer contar. E você diz, é essa a hora. E você senta e vive 20 minutos de brincadeira com ela ali, que já foi um capítulo construído, já foi uma página que você escreveu. E se você não faz esse exercício, as oportunidades vão passando e você no final da semana se queixa que não teve tempo, que a vida é muito corrida, que você não consegue fazer isso, fazer aquilo. E nem celebra de tanta coisa boa que fez também. Verdade. Porque quando a gente não planeja, a gente faz tantas coisas e a gente nem celebra, porque num dia não planejou, então você não tem essa mensuração. Então é isso que eu faço, isso me ajuda muito. Não digo pra você que eu tenho 0% de sentimento de culpa. Não, eu acho que é uma constante. Fica naquele percentualzinho assim, será que eu tô errando? Será que eu podia dar mais? Será que eu deveria abrir mão desse curso para ficar mais tempo em casa? Será que eu deveria trabalhar só de manhã? Essas perguntas ficam. Mas eu acho que na minha avaliação, estão no nível saudável. São perguntas que me deixam vigilantes, mas não me fazem também sofrer, me deprimir, né? Ficar assim, me acusando e me julgando também a um ponto muito doentio, não. Não, eu acho importante realmente, como eu digo, a gente também não é só falar, a gente tem que mostrar, né? Por exemplo, eles vendo a gente sair para trabalhar, e o importante é mostrar que a gente gosta do que a gente faz. Isso. Né? Eu achei interessante, uma vez eu estava com alguém da família e essa pessoa disse pro meu filho, olha, seu pai e sua mãe trabalham para pagar as contas de casa. Então, assim, na hora, aí a criança já imagina o trabalho o quê? Isso é uma coisa boa, né? Trabalhar para pagar as contas. E na hora eu falei, mas além disso, a mamãe e o papai amam o que faz. A mamãe sai para trabalhar, mas tão feliz, né? Quantas pessoas a mamãe ajuda também, né? E a mamãe se sente tão satisfeita com aquilo. Isso. E eles têm que ver isso também. Porque a gente deseja que eles busquem um dia. A gente quer isso também para eles, né? É verdade. Eu sou sincera com eles também. Às vezes eu tô indo, eu disse, minha filha, nesse dia eu preferia estar com você, mas já está agendado o treinamento, é uma coisa importante também. Agora, se for pelo meu querer, eu queria estar com você. Então, em alguns momentos eu digo isso também, porque é a minha verdade. Isso, em alguns momentos o trabalho a gente faz não só porque ama e porque estamos apaixonados pelo trabalho. Muitas vezes é para cumprir responsabilidades. Sim. E isso eu digo para ela também. Porque para eles, né? Porque eu falo ela, porque a minha mais velha talvez é a que eu esteja mais dialogando sobre isso. Mas eu mostro assim, eu acho que essa geração assim abaixo da nossa está recebendo também uma carga de muita mensagem assim de que você tem que trabalhar com o que você tem paixão. Sim, a nova geração. Trabalhe todo dia feliz. Eu digo, minha filha, eu não sou desse mundo romântico. Trabalho nos engrandece, é uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deu, mas não é só flores. Tem dia que a gente vai se arrastando, tem dia que é duro, tem dia que a gente vai ter que fazer o que não gosta, porque para crescer na vida a gente não já começa desde o começo fazendo só o que gosta. Verdade. Você vai ter que fazer muita coisa que não gosta, para depois ter a liberdade de fazer só o que gosta. Mas não é cedo assim. Não é? Então a gente tem que fazer renúncias, transformação tem suor, tem esforço, e nem sempre são flores e só prazer, e só paixão, e só realização. Isso é importante, eles saberem disso. Isso é bom saber, né? Disso também. A criança também tem que se frustrar, aquela história, né, da frustração. Eles têm que, hoje em dia a gente tem muito essa coisa de você quer isso, e que eu acho que talvez isso tem que ter mais como é que eu posso dizer, um direcionamento. Olha, você, por exemplo, vai comer isso, tem isso que quer comer, não, você sabe, temos isso, o que é que você quer, né? Eu acho que é mais a questão de frustrar. A criança tem que aprender também a se frustrar. Tem, né? Saber que não é só o que quer, mas o que se precisa. Sim. Eu penso que o trabalho nos dá a oportunidade de, a partir dos desafios que a gente vai vivendo, a gente trazer também esse contexto para o diálogo com eles. Então, tem dias que eu chego em casa e estou chateada, ou estou cansada, ou um treinamento que eu achei que não fiz uma excelente entrega. E eu tenho a oportunidade de dizer isso para minha filha. Minha filha, hoje o meu dia não foi tão legal. Marília,
você como coach, né? Você tem alguma técnica que você usa em casa? Você pratica essa técnica em casa como coach? Eu digo para você com toda sinceridade, algumas tentativas foram bem frustrantes. A minha filha mais velha diz, lá vem mãe, lá vem tu com tuas coisas. Então assim, eu procuro realmente não trazer técnicas, mas princípios do coaching, eles estão presentes na minha forma de dialogar, na minha forma de educar, porque isso já está muito em mim, não é? Então, por exemplo, um dos princípios do coaching é a gente ensinar a pensar mais do que ensinar a fazer. Essa postura, ela muitas vezes está presente, embora em algumas situações eu tenho mesmo que mandar, né? Não, é assim, mas em muitos outros momentos está presente no meu diálogo essa forma instigadora. Interessante você fez essa pergunta, agora mesmo na hora do almoço eu estava com os dois mais velhos na mesa, e a minha filha perguntou se eu ia trabalhar, eu disse que ia vir participar dessa entrevista com você, e eu disse, o tema vai ser sobre família, o que é que vocês acham que eu deveria falar? Então é natural. Aí o meu filho do meio disse, mãe, fala qualquer coisa, tu fala de tanta coisa. Eu digo, certo filho, mas me dá uma ideia de desafios que a gente vive na nossa família, ou de conquistas, né? Então joguei essa pergunta, às vezes escolho, às vezes não, mas isso está bem presente. Eu acho que um outro princípio é muito do protagonismo no coaching, como eu lido muito com executivos, com liderança, a gente trabalha muito esse incentivo a partir na frente, a se engajar com a vida, se engajar com o meio, né? Se engajar em tudo que faz. Ter realmente esse espírito de liderança com a própria vida e com o trabalho. E a gente consegue, assim, trabalhar a liderança com a criança? Sim, isso sim. Como? Isso sim. Eu acho que a gente incentiva, dando a eles autonomia, liberdade para decisões e iniciativas que eles já podem tomar. Vou dar um exemplo, também a minha filha mais velha, de 14 anos, a Cecília, ela precisava ir para um oftalmologista. Coisa simples. E eu disse, filha, tá aqui o telefone, liga e marca. Vê o horário que se encaixa na sua agenda e toma a iniciativa. Demorou, se fosse eu fazendo, claro que ia ser mais rápido. Mas ela ficou esperando, então não adiantava mais ela ficar me cobrando. Mãe, a minha lente, mãe, a minha lente. E muitas mães trazem essa tarefa para si e se sentem culpadas porque, eu não marquei um médico para minha filha. E eu disse, filha, tá aqui o número. Eu ainda dizia, se você precisar de ajuda, tem a pessoa que trabalha comigo, minha assessora não trabalha, peça alguma ajuda. Mas resolve isso para mim, filha, por favor. E aí ela vai se responsabilizando. E ela faz muita coisa, assim, nesse sentido. Mãe, eu vou ter uma aula data tal, e eu sei que a senhora não vai poder nesse dia, mas eu já falei com a tia fulana, eu já vou de carona, já organizei. Eu percebo. Eu percebo que eles fazem isso, sabe? Engraçado você falando isso, eu sou a sexta filha, né? Sim. Sou a temporão mesmo, a caçula. E eu tive muito isso. Minha mãe, minha filha, faça, resolva. Então eu vejo hoje que assim, eu sou muito mais assim, segura, sou super segura, assim, independente, talvez até pela situação de ser realmente, de resolver mais, né? Você é a sexta, né? Então, eu acho que talvez isso faça um adulto mais seguro. Isso, né? Com certeza. Então, eu penso que muitos desses princípios do meu trabalho, eles acabam fluindo, se dissolvendo na minha forma de ser mãe, né? Existe também no coaching um princípio de... que muito reclama, o problema só aumenta. Que muito lamenta, o problema só aumenta. Então, assim, a questão no coaching que a gente traz muito a questão da autorresponsabilidade, da gente reclamar menos e agir mais, pensar mais em solução, em vez de estar só trazendo as questões problemáticas. Então, eu acho isso que na minha forma de educar, eu acabo exigindo isso dos meus filhos também. Não é exigindo, mas incentivando. Meu filho, vamos reclamar menos e resolver mais, não é? Então, vamos parar de reclamar da vida, agradecer mais, buscar soluções. Então, eu acho que é isso. São princípios, Bel, que se dissolvem na forma de ser mãe, que eu acho que ajuda. Agora, uma coisa importante, isso é a minha experiência profissional como coach. Mas a médica, a dentista, a empresária, a jornalista, toda profissão, eu penso que traz aprendizados que a mulher pode trazer para casa. No meu caso, eu sou coach e trago essas, mas cada profissão tem tanta riqueza, tanta beleza, né? Uma mãe médica que cuida, que se interessa, que ouve um paciente, que
tanta riqueza para se trazer para casa, uma empresária que vive desafios no dia a dia, principalmente no Brasil, que é uma grande guerreira, né? Então, conceitos de ética, conceitos de relacionamento, conversas difíceis que a gente pode trazer para dentro de casa também, que a gente aprende tanto no trabalho a ter conversa difícil. Eu vou dar um exemplo, né? Na empresa, tem pessoas que têm perfis diferentes, né? Tem pessoas que eu trato de uma maneira, né? Engraçado que eu vejo que tem um artista que ele tem que ser mais elogiado e você tem que ver mais o jeito de falar que aquilo não tá legal, e tem pessoas que você tem que logo ser direto, né? Exatamente. Porque, é perfil, né? E a gente como líder, a gente tem que identificar como tratar cada um. E em casa é da mesma forma, né? Com o Luca de um jeito, com a Pietra e com o Andrezinho. Cada um eu sei a forma de tratar, porque eu sei, por exemplo, se a Pietra eu sou mais forte, ela não funciona, né? Quando a filha tem que ser mais rígida, que ele funciona mais assim. Isso então a gente mesmo. vai entendendo nossos filhos, que cada um tem sua personalidade. Tem uma forma individualizada, né? E isso é dentro do conceito da liderança. Hoje a gente fala de liderança servidora, que é exatamente isso, é ter uma liderança customizada. Você tratar as pessoas de forma individual. Então, essa riqueza vai para dentro de casa também. Entender que eu tenho uma filha de 14, tenho um menino de 10, a Cecília, o Thiago de 10 e a Camilinha de 3 anos. Então, com síndrome de Down, então cada um com uma necessidade, com uma limitação diferente, com uma potencialidade diferente e com uma exigência diferente de atenção dos pais, né? Eu tenho a minha filha mais velha, se eu ficar pedindo abraço, beijo, pedindo para estar junto, pedindo para estar colado perto dela, ela não vai querer, e não é só pela idade, ela desde cedo é assim, né? Então já o meu filho do meio já gosta mais que eu vá assistir o futebol, já cobra mais, já exige mais. Minha filha mais velha exige mais ajuda no estudo, uma atenção assim, assada. Então cada um, acho que a gente tem uma linguagem específica para falar. Isso no trabalho também a gente vive isso a toda hora, porque eu vejo muitos pontos de interseção. Vamos falar aqui sobre síndrome de Down, né? A Marília comentou da Camila, a filha dela, linda, maravilhosa, que tem síndrome de Down. E eu queria que ela falasse um pouco da experiência dela como mãe, né, de uma criança tão especial, e desse algumas dicas para as mães que têm filhos também especiais. É uma graça realmente ser mãe da Camila, é uma bênção. E eu me lembro que quando a Camilinha nasceu, hoje ela tem 3 anos, mas quando ela nasceu, algumas pessoas vieram deixar livros e material sobre síndrome de Down para eu estudar, para eu me aprofundar, para eu entender, até porque todas as pessoas que convivem comigo sabem o tanto que eu aprecio o estudo, a busca do conhecimento. Só que naquele momento não foi o conhecimento que me consolou. Uma terapeuta que é a Tiziana, que até hoje é teor dela, uma pessoa muito querida, ela disse: Marília, não se preocupe em entender a síndrome, se preocupe em acolher tua filha nesse momento. Porque antes da síndrome tem a Camila, tem a sua filha. Depois a gente fala da síndrome. Mas primeiro, dê as boas-vindas para a sua filha no primeiro mês, segundo mês. E eu achei a coisa mais sábia da humanidade. Então, eu deixei síndrome de Down à parte e acolhi a minha filha, que tinha muitas características, e dentre elas, a síndrome de Down. E depois foi que eu fui digerindo, aprendendo com a mãe, aprendendo com outra, mas sem tanta ansiedade, assim, de buscar o conhecimento do mundo, embora precise de velocidade para isso, a gente também não pode perder o time. Mas eu penso que muitas mães sofrem, Bel, porque elas, quando uma criança com Down chega, aumenta ainda mais esse sentimento de autocobrança, de agora eu vou ter que saber tudo sobre isso, eu tenho que estudar, eu tenho que renunciar o meu trabalho, a minha vida, porque vai depender muito de mim, né? Então, eu fui aprendendo com as pessoas que não ia ser aquilo que eu estava imaginando. Uma outra mãe, que é a Rafaela, muito querida amiga, ela disse: Marília, divida a sua filha com o mundo, com as pessoas. Não é só, ela não veio só para você. A Camila é de todos, então vai ter muita gente perto de você se você deixar. E a Camila é criada e cresce com a ajuda não só dos terapeutas profissionais maravilhosos que ela tem, mas com família, com amigos, com vocês, com primos, tios primos que pegam. Ela tem uma tia muito querida, a Paulinha, que pega, que leva,
Ela tem 7 madrinhas. Eu pedi autorização na igreja, além da madrinha oficial, que é a minha cunhada, ela tem 7 madrinhas e cada uma é responsável por um dom do Espírito Santo. Então, ela é cercada de pessoas que me ajudam com a Camila, né? Então, eu queria realmente falar para as mães de crianças com síndrome de Down ou com qualquer outra síndrome ou alguma outra necessidade especial, que nem sempre é o que a gente imagina, né? Que nem sempre é o pânico que a gente imagina. E quando a gente divide os nossos filhos com as pessoas são muito solidárias. Então, eu tenho a ajuda de muita gente e agradeço demais, é um coração, muita gratidão por tanta ajuda e tanto amor que a gente recebeu, a nossa família, através da Camila. Ela tem até música, né? Ela tem música, meu pai fez uma música especial para ela. Então, assim, são tantas emoções que a gente vive com a criança especial. Existem os desafios, claro, né? A vida não é só o Instagram. Então, não é só o sorriso que eu posto no Instagram, a birra, a dificuldade, às vezes que eu choro porque não sei o que fazer. Agora mesmo estou indo viajar, a busca de conhecimento, agora sim a necessidade do conhecimento chegou mais forte para fazer um curso e fico com receio de não conseguir aplicar tudo que vou aprender no curso. Existem todas essas questões. Tem o desafio de você ver seu filho não aprendendo na mesma velocidade das outras crianças, né, com necessidades realmente bem especiais, a dificuldade de não falar, enfim, eu listaria muitas, mas realmente tudo fica pequeno, menor, insignificante diante da emoção, né? Diante da emoção que realmente ela nos traz, da cor, do sabor, do sentido, da maturidade e das novas paisagens que realmente só quem tem uma criança com necessidade especial conhece. E ela é muito especial mesmo. De verdade. Eu queria agradecer essa grande amiga, empresária, tão maravilhosa, não sei nem o que dizer. Muito obrigada por tudo, viu? Belzinha, eu que lhe agradeço. Você também é uma empresária maravilhosa, com a marca linda, tão cheia de cor, tão cheia de vida, tão cheia de alma. Amém. Quero lhe parabenizar e agradecer por esse espaço aqui, Obrigada. dessa conversa tão gostosa. Obrigada.